Olá, eu sou Priscila Godoy e espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos finalizar a primeira parte dos vídeos do Expedição Enneagrama, onde eu tenho abordado o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal através do Enneagrama, desta sabedoria que é milenar. E hoje nós vamos falar sobre os tipos da tríade mental do Enneagrama, tipos 5, 6 e 7. Mas nós vamos fazê-lo de uma maneira diferente. Nós vamos abordar esses tipos através das imagens, utilizando as pinturas de uma artista espanhola chamada Ana Roldán, que eu particularmente gosto muito e que possui um trabalho muito bonito e que define artisticamente os 9 tipos de personalidade do Enneagrama. Então vocês vão ter condições de ver as sensações, os olhares, os detalhes de cada pintura que nos leva a uma viagem maravilhosa aos tipos do Enneagrama. Espero que vocês aproveitem. Vejo vocês daqui a pouco. Bom, então vamos começar pelo tipo 5 do Enneagrama. Eu gostaria de pedir para que você olhasse essa imagem aqui que está do lado e que escrevesse ou que apenas refletisse sobre quais as percepções que você tem com relação a essa imagem. O que você vê nessa imagem? Vou dar um tempinho para que você possa olhar ela com maior detalhe e depois eu volto. Muito bem, nos nossos treinamentos de Enneagrama, as respostas que mais aparecem com relação a essa imagem é que eles veem uma mulher com turbante, envolvida na sua leitura e de costas para o mundo externo, como se na verdade não visse o que acontece fora ali do quarto onde ela está, né? E se essa mulher então ela pudesse falar, se ela se autodescrevesse, provavelmente ela diria o seguinte: sou muito independente, objetiva e analítica. Sou apaixonada por conhecimento, pensamento, silêncio e sempre tento ter meu próprio espaço. Eu sempre penso antes de agir. Me incomoda demonstrações excessivas de afeto e pessoas que são muito barulhentas. Eu sou facilmente oprimida por reuniões sociais. Mantenho as minhas emoções sob controle e tenho uma capacidade de isolar os meus sentimentos e as minhas necessidades, o que faz com que eu tenha maior clareza em minha mente. Bom, o tipo 5 desenvolveu uma crença lá na infância de que o mundo exige muito das pessoas e lhes dá muito pouco. Então, ele aprende a ser uma pessoa reservada e autossuficiente. Sendo assim, o seu foco de atenção vai para as coisas mais intelectuais, vai para a análise dos fatos e das coisas mais concretas. E o seu maior medo passa a ser o de ser inútil ou incapaz. Chamado de o investigador ou o observador do Enneagrama, o tipo 5, ele vai procurar entender como o mundo funciona. E para isso, ele vai atrás do conhecimento, do entender as coisas. Então, o tipo 5 sempre está pesquisando e entrando na profundidade dos assuntos. É um tipo que lida muito bem com a complexidade, são extremamente inteligentes, né? Mas colocam sempre uma distância segura entre ele e o outro, entre ele e o entorno, para que ele possa observar de uma maneira melhor. Então, o tipo 5 sempre vai ser aquele que vai ficar mais na observação. Ele não vai chegar em um lugar e já vai se relacionar com as pessoas e já vai começar a conversar. Normalmente o tipo 5 ele é mais retraído, ele é mais reservado. Então ele vai ficar em um canto, aí às vezes uma pessoa vai chegar e conversar com ele e aí ele começa assim a interagir mais, mas ele sempre vai ficar na retaguarda, vamos dizer assim. Então para o tipo 5 a privacidade é muito importante. E eles possuem uma coisa chamada isolamento emocional, né? Para eles é muito difícil criar uma ligação afetiva com as pessoas. Por isso que eles utilizam a razão em tudo.
Então, para o tipo 5, tudo acontece dentro da mente. Bom, como pontos fortes, o tipo 5 tem a capacidade de manter o foco quando o assunto é de seu interesse. Né? Quando ele se interessa por aquilo, então ele vai atrás do conhecimento, ele tem a profundidade do assunto. Agora, se não interessa a ele, ele tem uma desconexão. Né? Como se de repente você fala, peraí, você está me escutando? Ele já está em outro planeta. Né? Então ele tem essa coisa da desconexão muito fácil, se não for do interesse dele em determinado assunto. E ele é muito capaz de manter a calma em situações de crise. Como pontos a desenvolver, o tipo 5 tem isso que eu acabei de falar, né? Essa desconexão dos sentimentos, né? E das outras pessoas. Ele é extremamente crítico, muito reservado e distante, e ele é muito mais razão do que emoção. Então, como um ponto a desenvolver, é exatamente pensar mais e abrir mais o coração, né? E acessar mais a parte do físico, do corpo. Porque o tipo 5 é como se tivesse uma cabeça enorme, né? E só a cabeça. Então, ele precisa começar a acessar essa parte mais corporal, né? Essa parte que leva ele mais para ação, que sai do pensamento e vai mais para ação, ok? Então, se nós formos voltar para a imagem, na verdade, nós vamos ver tudo isso, né? Uma mulher que está de costas mesmo para esse mundo exterior e que vive, né, no seu mundo mental, no mundo do seu conhecimento. Então, este é o tipo 5 do Eneagrama. Bem, tipo 6 do Eneagrama, a pintura da Ana Roldan. Então, eu vou dar também um tempinho para que vocês olhem essa imagem no detalhe e daqui a pouquinho eu volto. Bem, nos nossos cursos, o que as pessoas acabam falando sobre essa imagem do tipo 6 é que eles veem um jovem muito amedrontado, praticamente encurralado, com uma lança na mão, olhando, né? Parece que eles normalmente falam assim, parece que é um fantasma, que tem um olhinho que fica ali todo o tempo perseguindo esse jovem, e aí ele tem medo de sair de onde ele está. Isso é o que normalmente as pessoas falam no nosso curso. Se esse jovem falasse, provavelmente ele diria o seguinte: sou confiável, leal, mas também prudente. Questiono o tempo inteiro para me sentir mais seguro. Sou meio que São Tomé, tenho que ver para crer, porque perdi a confiança em mim mesmo e nos outros. Eu tenho uma mente alerta e vigilante, que não me dá uma folga. Pensar tanto assim me leva a ter medo, que me causa uma forte ansiedade, pois acredito que tudo pode desmoronar a qualquer momento. Eu tenho muito medo de ser incapaz de lidar com os desafios e perigos do mundo, e isto me leva a uma exaustão, a uma forte tensão e muitos pensamentos obsessivos. Então, o tipo 6 do Eneagrama, ele desenvolveu uma crença de que o mundo é ameaçador e perigoso, e não é possível confiar nas pessoas. Sendo assim, o seu foco de atenção sempre vai para os riscos e os perigos em potencial. Ele vai duvidar de tudo e fazer uma análise lógica de todas as coisas. O tipo 6 tem uma tendência em ver as coisas pelo lado negativo. Ou seja, ele normalmente amplia o perigo que ele vive. Por isso se torna totalmente ansioso e inseguro. O tipo 6 também tende a retardar as decisões por medo dos resultados. E aqui eu abro um parênteses porque o tipo 6 é o único tipo no Eneagrama que possui duas maneiras de lidar com o medo. Uma delas nós chamamos de fóbico, que normalmente é aquele que vai para longe do medo, ele não enfrenta o medo. E o outro é o que nós chamamos de contrafóbico, que vai na direção do medo. Muitas vezes ele parece inclusive um tipo 8 do Eneagrama. Então é muito comum o tipo 6 contrafóbico e o 8 serem confundidos. Mas tem uma grande diferença, vou dar um exemplo para vocês. Imaginem vocês em um bar e começa uma briga. E aí um tipo 6 e um tipo 8 estão juntos e jogam a cadeira para um lado, brigam com o outro, enfim.
acontece aquele salseiro dentro do bar. No final da briga, o tipo 8, normalmente, ele vai dizer, bem feito, nós batemos nessas pessoas. O tipo 6, ele vai dizer, nossa, e agora, o que vai acontecer? Então aqui você vê a diferença entre os tipos. O tipo 6 sempre é um tipo que apresenta mais o medo. Como pontos fortes de um tipo 6 é extremamente confiável, leal, responsável, prático e normalmente sabe fazer perguntas muito bem. E como pontos a desenvolver, ele tem uma descrença em si mesmo, essa coisa de não acreditar nele, né? E também é muito indeciso grande parte das vezes. Ele precisa desenvolver a fé em si mesmo e nos outros e se abrir para uma vida sem medo e desconfiança. Então, tipo 6 do Eneagrama, chamado de o precavido ou o cético leal. Bem, tipo 7 do Eneagrama, o último tipo da tríade dos mentais. Vou pedir para você também olhar essa imagem e ver o que é essa, você percebe, né, desta pintura da Ana Roldan. Observe o rosto, observe o que tem no entorno desta pessoa, tá? E o que essa imagem ela te traz. Eu volto já. Ok, se nós fôssemos então retratar, né, se essa pessoa que está aqui na banheira, vivendo todos os prazeres da vida, se ela fosse ser autorretratada, ela diria o seguinte: eu gosto de curtir a vida. Sou animado, alegre, simpático e sempre animo os ambientes. Eu não gosto de ver ninguém de baixo astral. Sou um guloso pelos prazeres da vida. A minha imaginação é fértil e gosto de planejar tudo o que é divertido e prazeroso. Eu não tenho tempo para tristeza. Se ela aparece, eu dou um jeito de dar uma razão lógica e voltar a ficar alegre novamente, experimentando as coisas boas da vida. Tenho muitos amigos, mas tenho dificuldade de me conectar profundamente. Então, o tipo 7 do Eneagrama ele é chamado de o otimista. Ele desenvolveu uma crença de que o mundo limita as pessoas e traz frustrações e sofrimentos. E com esse acreditar, ele sai para o mundo com foco de atenção para curtir a vida, buscar os prazeres que a vida pode proporcionar. Com ideias, com planos, com projetos interessantes. Então, o tipo 7, ele sempre vai estar animado e vai abrir muitas janelas com muitas opções. Mas ele planeja mais do que ele faz. Então, normalmente ele vai ser aquela pessoa visionária, criativa, que realmente vai ter muitas ideias legais, mas vai colocar muito pouco em prática. A experiência dele vai ser mais importante do que o sucesso. Então é um tipo que gosta de experimentar. Ele gosta de experimentar tudo que a vida lhe proporciona. E tende a racionalizar as coisas, mas ele faz isso porque ele não quer entrar em contato com a dor e com o sofrimento. Então o tipo 7 sempre vai ser um alto astral, sempre vai estar otimista, sempre nos lugares onde chegar ele vai animar a festa, mas tem esse lado de não entrar em contato com a dor e com o sofrimento. Então ele é como pontos fortes, extremamente sociável, brincalhão, engraçado, né, entusiasmado, mas como pontos a desenvolver, é uma pessoa que não gosta da rotina, é uma pessoa que não tem foco. Como ele abre muitas janelas, vive muitas coisas ao mesmo tempo, falta para ele foco, né? Ele tem uma dificuldade em reconhecer os próprios pontos negativos e ele vai racionalizar as experiências para ele não sofrer. Então esse é o tipo 7 do Eneagrama, o otimista. Bem, e hoje então nós estamos finalizando essa parte mais introdutória do Expedição Eneagrama. Então, no primeiro vídeo nós vimos as leis e a origem do Eneagrama, e aí sob a ótica das figuras geométricas, né, da geometria sagrada que compõe o símbolo do Eneagrama, o círculo, o triângulo e a êxade. No segundo vídeo nós vimos os centros de inteligência do Eneagrama, que é composto pelo centro mental, emocional e instintivo. No vídeo 3, nós falamos dos tipos da tríade dos instintos, tipo 8, tipo 9 e tipo 1.
No vídeo 4, nós falamos dos tipos da tríade das emoções, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. E nesse vídeo 5, nós vimos então a tríade dos mentais, tipo 5, tipo 6 e tipo 7. Eu realmente espero que esses vídeos possam ter contribuído um pouco para o seu autoconhecimento. Fico aqui esperando os comentários, aquilo que vocês precisarem também. Vou deixar o meu e-mail para que vocês possam nos acessar. Foi um prazer estar aqui com vocês durante essa jornada do Expedição Enneagrama. Aguardem que em breve nós vamos fazer a parte 2 e logo já vocês vão estar recebendo. Então, se você quiser receber as nossas newsletters, os nossos vídeos, se inscreva lá no nosso site priscilagodoy.com e também nos siga nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, enfim. Não se esqueçam que também nós temos um e-book totalmente gratuito sobre o Enneagrama lá no nosso site para que vocês possam baixar quando vocês acharem que é o mais adequado. Tá bem? Muito obrigada mais uma vez por me escutar. Obrigada mais uma vez por sua existência. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Tchau, tchau.